Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Sou o evangelista Wander Rodrigues de Oliveira e desejo trazer mais uma palavra que é necessária de ser falada. Vou fazer menção da palavra do Senhor no livro na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Por que o apóstolo Paulo deixou isso escrito? Porque, queridos, a sociedade ela é um conjunto. Ela é um conjunto. Sim, Senhor. E o Senhor Jesus Cristo estava aqui usando a boca do apóstolo Paulo, pelo teu Espírito Santo, para falar conosco que nós devemos socorrer uns aos outros, mesmo que sejam nossos inimigos. Porque, queridos, uma sociedade não pode ser feliz. Por exemplo, a casa de um milionário, do lado, a casa de um pobre. Na casa do milionário, jogam até comida fora. Na casa do pobre, aquela comida que é jogada fora é o que falta na casa dele. Então vejam bem, queridos, essa pessoa rica que mora do lado da casa do pobre, ela não deve ajudar essa pessoa que é pobre? Se ela não ajudar, então o amor de Deus não está nela. Não está. Não adianta nós queremos ser felizes se o povo da nossa nação não estiver feliz. Por que eu estou fazendo este preâmbulo, este prefácio? Porque é o seguinte, eu fico notando no meio cristão muitas pessoas se entregando à corrupção. Trocando apoio político por porta de emprego no serviço público. Sinto muito, eu preciso de falar isso. Por quê? Porque isso não dá certo. Isso é um mal que nós estamos fazendo agora e que nós vamos colher no futuro uma terrível convulsão social no nosso país, no Brasil. Por quê? A máquina pública vai se inchando, colocando pessoas para trabalhar. Professores, médicos, advogados, pessoas de limpeza,
enfim, de todas as áreas. Vai se inchando, a máquina pública vai se inchando. Só que o que gera riqueza e o que gera renda, desenvolvimento e, por consequência, paz social é a produção de bens e serviços. Porque se não houver produção, o que é que vai acontecer? O país vai quebrar. O país vai quebrar. Eu estava conversando com uma pessoa ontem e ele falou assim, eu gosto do Centrão. Eu gosto do Centrão. Aí eu falei com ele assim, o Centrão é o pior político. Ele me perguntou, por quê? Eu falei, porque a pessoa, nós, temos que ser honestos e coerentes conosco mesmo. Nós temos que ter uma posição ideológica definida. Quem é de esquerda e se declara de esquerda é mais honesto do que o pessoal do Centrão. Quem é de direita e se declara de direita é mais honesto do que o pessoal do Centrão. Porque o pessoal do Centrão, eles ficam em cima do muro. Quem paga mais, eles pendem para o lado deles. Então são mercenários na política. São mercenários na política. Eu fico vendo no meio cristão a corrupção política entrando. Outro dia eu ouvi um pastor falando, arranje um emprego para minha filha que acabou de se formar no magistério, na faculdade de pedagogia, e esse pastor estava solicitando este emprego a uma pessoa que é de centro-esquerda, que é do Centrão. Uma pessoa que é do Centrão. Eu pensei assim, meu Deus, existem pautas que a esquerda defende que são totalmente destrutivas para a sociedade, para a família. Meu Deus! Por exemplo, ouvi falar outro dia, não sei se é verdade, não posso garantir que é verdade, eu fiquei abismado com o que eu ouvi falar, e segundo o que eu entendi, talvez eu entendi errado, me perdoe se eu entendi errado, me falaram em liberar o aborto no 9º mês de gravidez, se for causado por estupro. Eu pensei assim, eu não estou ouvindo isso. Não estou ouvindo isso. Vindo da esquerda isso. Vindo da esquerda. Um pastor ou qualquer cristão que apoia a esquerda simplesmente para
conseguir um benefício pessoal, está se vendendo para o mal. Está se vendendo para o mal. Minha posição acerca do aborto. A mulher está no 9º mês de gravidez. A gravidez foi causada por um estupro. Agora eu pergunto, qual a culpa que a criança tem do pecado que o pai cometeu? Queridos, a Bíblia só autoriza o matar em 3 circunstâncias. Foi o que eu pude entender do que eu li na Bíblia. A primeira circunstância, em legítima defesa da vida ou da propriedade. Em legítima defesa da vida, a Bíblia autoriza matar em legítima defesa da vida. A Bíblia autoriza matar em legítima defesa da propriedade. E a Bíblia autoriza matar em caso de guerra. Em caso de guerra. Porque precisa de ser defendida a nossa nação contra qualquer invasão estrangeira. Mas são esses 3 quesitos, porque a Bíblia fala a respeito das leis, a respeito da guerra. Tem mais alguns detalhes a respeito do assunto, mas não dá tempo de eu colocar, senão o vídeo vai ficar comprido demais. Então vejam bem, queridos. Não existe nenhuma outra hipótese que autoriza a pessoa a tirar a vida de uma criança que está na hora de nascer, no 9º mês de gravidez. Pelo amor de Deus. Isso é gravíssimo. Isso é gravíssimo. Por quê? Quando nós apoiamos a um partido político ou a um político, nós temos que ver a que partido ele está ligado e quais são as propostas políticas que ele defende. Nós não podemos votar em pessoas. Nós precisamos de votar em propostas. E propostas que estejam de acordo com a Bíblia Sagrada. Porque se nós votarmos ou apoiarmos um político que defende propostas que são contraditórias com a Bíblia Sagrada, nós estamos votando no anticristo. Grave, né? Nós estamos votando no anticristo. E teve uma pessoa outro dia que falou assim, pastor, o evangélico que se mete em política, ele está errado. Meus queridos, por favor, precisamos de nos posicionar, porque a política afeta a tudo e a todos. Política, religião e futebol não se discute. Política realmente não se discute, não. Mas se conversa, se dialoga, se troca ideias, se faz estudos sociológicos a respeito do assunto, se faz estudos bibliológicos a respeito do assunto. Nós precisamos de aprender com os erros do passado.
E se não houver diálogo a respeito do assunto, nós vamos cometer os mesmos erros novamente. Por favor. Por favor, nós precisamos de ser coerente com as ideias que nós defendemos. Nós sabemos que a esquerda, no mundo inteiro, ela persegue os cristãos. Agora nós vamos apoiar no Brasil pessoas que são de esquerda ou de centro-esquerda, que é pior ainda, ou de centro-direita, que é ainda pior, porque, igual eu falei, aquele que é de centro, ele fica em cima do muro, ele pende para o lado que te dá mais, que dá mais. Então este não é um político, ele é um mercenário. É preciso de tomar a decisão de que lado que nós estamos. Assim diz o Senhor Jesus Cristo. Numa guerra, não estou falando de guerra com armas letais, estou falando de uma guerra de ideias. No meio de uma guerra de ideias, nós precisamos de ficar ou de um lado ou de outro. Porque quem fica em cima do muro apanha dos dois lados ou leva vantagem dos dois lados. Se ele apanhar dos dois lados, ele sai perdendo. Se ele levar vantagem dos dois lados, ele perde a salvação. Porque é uma pessoa hipócrita. E o hipócrita, ele é um mentiroso, porque o hipócrita, ele fala contrário àquilo que ele pensa. E aquele que fala contrário àquilo que ele pensa, ele é mentiroso, ele está mentindo contra si mesmo e contra o seu próximo. Está mentindo. E a Bíblia diz lá em Apocalipse, capítulo 22, que aqueles que amam e praticam a mentira não herdarão o reino de Deus. Nós não podemos ficar acendendo uma vela para Deus e outra para o diabo. Desculpe a comparação, porque eu sou evangélico, a gente não mexe com vela. Mas é só para poder esclarecer, para as pessoas entenderem o posicionamento que nós precisamos de tomar. Eu fico olhando pessoas que a gente chega para ela e fala alguma coisa, elas dizem, eu estou neutro, não quero saber. Outro dia eu cheguei para um comandante de um pelotão da Marinha. Falei com ele assim, se essa barca afundar, todos nós afundamos junto. Falei e vazei. Porque, querido, se a máquina pública quebrar, eu sou funcionário público. Vai faltar dinheiro para pagar salário dos funcionários públicos. Vai faltar dinheiro para pagar salário de brigadeiro, salário de sargento, salário de general, salário de presidente, salário de gari, salário de professora, salário de fiscal sanitário, que é o meu caso. Então, se nós aderirmos
a ideia comunista de que tudo deve pertencer ao Estado, nós vamos quebrar. Igual Cuba está quebrada, Venezuela está quebrada. A China se diz comunista. Mas não conheço bem a cultura deles, mas eu vejo um comportamento capitalista, no comércio deles pelo menos. E assim, queridos, eu preciso de falar essas verdades. Por quê? Porque eu amo meu país e quero que meu país venha dar certo. E eu não quero, por exemplo, se eu estou com a minha barriga cheia, pouco me importar se o meu vizinho está com a barriga vazia, está com a barriga vazia, está com a barriga vazia. Eu quero que eu seja feliz, que a minha família seja feliz e que todos os meus conterrâneos, que todos os moradores da cidade de Colatina, que é o lugar onde eu moro, estejam felizes também. Porque se eles sofrerem, mesmo que eu seja muito insensível, que não é o meu caso, porque eu sou uma pessoa muito sensível à causa do próximo, acredito eu. Eu não vou estar feliz. E assim é a sociedade, por isso que o apóstolo Paulo, usado pelo Espírito Santo, usado pelo Senhor Jesus Cristo, ele disse: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tiver sede, dá-lhe de beber. Então, queridos, muitas vezes nós colocamos uma capa de pastor, uma gravata de pastor, mas o pastor verdadeiro mesmo é aquele que obedece à Bíblia e dá bons exemplos para os seus liderados. E assim, vou fazer uma oração. Querido Deus, maravilhoso Pai, Senhor, em nome de Jesus Cristo, que todos os cristãos verdadeiros venham se tocar agora neste momento, venham ser tocados pelo Senhor agora neste momento, para que eles venham se posicionar ao lado do bem, ao lado daqueles que defendem as propostas que estão de acordo com a Bíblia Sagrada. Meu Deus e meu Pai, tem misericórdia do nosso país, porque segundo o que eu entendo, estamos caminhando em direção a uma crise terrível. Meu Deus e meu Pai, assim te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos guarde, faça resplandecer sobre nós a sua luz, nos dê saúde, nos dê paz, nos dê alegria, nos dê salvação. E que o amor de Deus e a graça redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus. E todos digam amém. Me perdoem se eu magoei alguém com aquilo que eu falei, mas eu precisava de falar. Estou aqui de madrugada na minha casa, buscando a Deus, e quando eu sinto Deus mandando eu fazer alguma coisa, eu não nego não, porque eu sei dos frutos amargos que colhem aqueles que desobedecem a Deus. E eu agradeço a todos a oportunidade em nome de Jesus.